Hoje, na classe de jovens, vamos estudar a lição de número 10, cujo título é A Segunda Carta de Paulo a Timóteo. Neste trimestre, estamos estudando as cartas pastorais e, naturalmente, a nossa revista está dividida em 3 partes. A primeira parte, lição 1, a lição de número 9, estudamos a primeira carta de Paulo a Timóteo. A segunda parte, lição 10, a lição de número 12, estudaremos a segunda carta de Paulo a Timóteo. E, por fim, lição de número 13, estudaremos a carta de Paulo enviada a Tito. Portanto, hoje estamos iniciando a segunda parte de nossa lição, onde faremos uma introdução à segunda carta de Paulo a Timóteo. O nosso texto principal nos diz: A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 2. Nesse versículo nós encontramos a assinatura apostólica, a tradicional saudação do apóstolo Paulo e também o destinatário a quem Paulo estava enviando essa missiva, o jovem pastor de Éfeso, a saber, Timóteo. O nosso resumo da lição diz: o líder deve manifestar sua afeição aos seus fiéis cooperadores. De todas as cartas que Paulo escreveu, provavelmente, ou talvez esta daqui seja a mais pessoal, onde Paulo demonstra o seu afeto por Timóteo. Hernandes Dias Lopes, na introdução de seu comentário a esta carta, ele diz o seguinte: a segunda carta a Timóteo é a última epístola escrita pelo apóstolo Paulo. É o registro de sua última vontade, o seu testemunho à igreja. Charles Edman diz, aqui uma citação do Hernandes, diz que essa é a mais pessoal das cartas pastorais. Como as últimas palavras que alguém profere são, em geral, as coisas mais urgentes e importantes que pronuncia, o conteúdo dessa carta está regado de emoção e também vazado por um forte senso de urgência. É um apelo para Timóteo manter-se firme diante da perseguição, preservando intacto o evangelho à vista da ameaça dos falsos mestres e proclamando a salvação com senso de urgência, a despeito das nuvens escuras da perseguição. Veja que linguagem poética bonita para descrever o propósito e toda a beleza da segunda carta de Paulo, escrita a este jovem pastor, que na ocasião estava com uma responsabilidade muito grande liderando a igreja de Éfeso. Dentro da nossa revista, nós temos aqui alguns objetivos que precisam ser alcançados, e eles são: mostrar a firmeza na fé de Paulo, compreender porque Paulo tinha a Timóteo como um filho na fé e, por fim, saber que vivemos em tempos trabalhosos. Sobre o primeiro objetivo aqui, nós vamos perceber que mesmo preso, Paulo não perdeu a sua fé. Mesmo em uma masmorra, Paulo não murmurava de Deus. Paulo ele pode dizer lá da prisão: combati o bom combate. Eu estou encerrando minha carreira, mas guardei a minha fé. Permaneço firme até o fim. Paulo estava olhando para aquela situação ali com o olhar de um crente fiel, de um crente convicto. Ele estava preso, mas ele dizia assim: o Senhor vai me dar uma coroa de justiça. Eu alcancei o prêmio pelo qual tanto lutei e tanto batalhei. Sobre o segundo objetivo, a questão de compreender porque Paulo tinha a Timóteo como um filho na fé, fica muito claro aqui. Provavelmente Timóteo foi a pessoa mais próxima do apóstolo Paulo, e Paulo considerava Timóteo um filho na fé. Lógico, Timóteo cresceu em um lar cristão. Ele recebeu a educação religiosa de sua avó e de sua mãe, mas foi o apóstolo Paulo quem o conduziu a Cristo. E por isso, não poucas vezes, Paulo se dirige a Timóteo com muita afetuosidade. E sobre o terceiro objetivo, saber que vivemos em tempos trabalhosos, Paulo passava por perseguição. A perseguição era ferrenha. Hoje também passamos por perseguição. Porém, mesmo mediante a perseguição que vivemos hoje, a exemplo do apóstolo Paulo e a exemplo de tomando como referência sua exortação a Timóteo, precisamos nos manter puros e fiéis a Deus. Temos esses objetivos. A lição tem 3 pontos aqui. O primeiro deles, a firmeza de Paulo. O segundo, o amado filho Timóteo. E o terceiro ponto, tempos trabalhosos.
seguiremos um roteiro diferente, faremos uma breve introdução da segunda carta de Paulo a Timóteo, com algumas informações que considero necessárias. Primeiro ponto do nosso subsídio, que inclusive você pode estar baixando aqui na descrição do vídeo, e se você quiser ir além, quando eu digo ir além, é além de receber simplesmente essa pré-aula e esse subsídio que disponibilizamos aqui no YouTube, se você quer receber dinâmica, curso, fluxograma, slide, material de divulgação, locução profissional, motion, para você promover a sua escola bíblica dominical, seja um aluno assinante da ferramenta EBD. Além de você patrocinar esse trabalho gratuito no YouTube, você recebe materiais exclusivos. A ferramenta EBD é o local onde o dirigente, o superintendente, o professor, o adjunto da escola dominical encontra tudo que precisa em um só lugar. Tem tudo lá para você desenvolver bem a sua aula em classe. Então, meus irmãos, vamos aqui. O link está na descrição do vídeo, viu? A proposta está aqui embaixo. Clica aí, tu vai conhecer, vai ser bênção. Vamos ao nosso primeiro ponto. Vamos seguir aqui um itinerário diferente, os pontos do nosso subsídio. O primeiro ponto é o contexto histórico. Vamos entender o que estava acontecendo naqueles dias. Em que dias, irmão Murilo? Nos dias em que Timóteo escreveu esta segunda carta a Timóteo, né? Os dias em que Paulo escreveu esta segunda carta a Timóteo. O Hernandes, ele é muito bom nessa questão histórica e ele tem um texto bem interessante que conta um pouco do cenário político daquela época. Ele diz que em 17 de julho de 64 depois de Cristo, o imperador Nero, com toda a sua megalomania, ele era doido, né? Ele tinha a mente virada, querendo reconstruir uma capital mais bela e moderna, incendiou a cidade de Roma. Isso aqui é um fato histórico. Isso aqui é narrado pelos principais historiadores. Nero incendiou a cidade de Roma. E alguns dizem que ele se vestiu, subiu para o alto da Torre de Mencenas e de lá contemplou o horrendo espetáculo. Ele viu as chamas devastarem as cidades por dias, até a data conhecida de 24 de julho. Foi mais ou menos uma semana de incêndio. Quando o incêndio acabou, a capital do império estava praticamente destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero um álibi, lançar a culpa do incêndio criminoso sobre os cristãos. E é daí, meus irmãos, que uma perseguição ferrenha se inicia. A culpa do incêndio de quem foi? Foi dos crentes, foi dos judeus. E Nero passa agora a perseguir a todos aqueles que se identificavam com o cristianismo. É dito que nesse tempo faltou madeira para preparar cruz, para queimar crente em praça pública. As ruas de Roma foram iluminadas pelos cadáveres de cristãos que não negaram a sua fé, que aos montes eram crucificados e queimados. Eles eram jogados em arenas para serem devorados, comidos por animais ferozes. A perseguição se generalizou. E foi nesse período aqui, nesse cenário político, nesse cenário histórico, que o apóstolo Paulo foi preso pela segunda vez. E eu gostaria de fazer uma diferença entre a primeira prisão de Paulo, narrada no livro de Atos, e esta segunda prisão de Paulo, que tomamos conhecimento através da segunda carta que ele escreveu a Timóteo. Pois bem, a primeira prisão tem o seu registro histórico em Atos, capítulo de número 28, versículo 11 ao 31. As cartas escritas da prisão também nos fornecem diversas informações complementares. E que cartas são essas? Eu estou falando da primeira prisão em Roma, onde Paulo escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Nesta primeira prisão, o apóstolo ele tinha uma clara expectativa de que seria solto, conforme se lê em Filipenses capítulo 1, versículo de número 19. Ele passou mais ou menos 2 anos preso. E lá,
algumas coisas aconteceram. Da prisão, Paulo não era mesmo na prisão, Paulo não era improdutivo. Olha as características aqui de Paulo, de coisas extraordinárias que aconteceram nessa primeira prisão do apóstolo. Primeiro, as cadeias de Paulo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, bem como de todos os demais, conforme 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 13. Presta atenção que nessa primeira prisão de Paulo, eu posso estar citando aqui o texto errado, depois vou conferir, nessa primeira prisão de Paulo, ele teve a oportunidade de evangelizar a guarda real, a guarda do imperador. E muitos soldados, através do testemunho da pregação de Paulo, se converteram. Paulo estava preso, mas a palavra não. Paulo estava trancafiado em uma prisão domiciliar, mas a palavra estava livre, a palavra estava ganhando terreno no coração dos soldados, dos guardas pretorianos. Em segundo lugar, nesse primeiro aprisionamento de Paulo, a igreja foi encorajada a pregar, conforme Filipenses capítulo 1, versículo de número 14. As cadeias do apóstolo Paulo foram um incentivo para que a igreja se movimentasse mais ainda na obra da evangelização. E em terceiro lugar, Paulo não podia visitar as igrejas em virtude da prisão. E é nesse período que ele escreve as cartas que já supramencionei: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Então, mesmo aprisionado, o apóstolo Paulo era extremamente produtivo. Ele não simplesmente cruzou os braços, ele simplesmente não caiu em um ócio, mas ele continuou servindo a Jesus. E você aí se reclamando da vida com tanta facilidade. Você aí tem diante de si as portas abertas, tem os meios de comunicação para poder evangelizar. Você tem uma certa liberdade aqui no Brasil para falar do evangelho, mas você está calado, né? Você se tornou improdutivo. Não seja assim. Olhe para o exemplo do apóstolo Paulo e veja que homem extraordinário. Essas são algumas das características de seu primeiro aprisionamento. Porém, o segundo aprisionamento foi bem diferente. Se no primeiro, Paulo foi preso por oposição dos judeus, o que motivou a sua segunda prisão foi o próprio Estado, com todo o seu aparelhamento para matar. Essa segunda prisão de Paulo foi a prisão do seu martírio. Paulo não tinha mais expectativa que seria solto. É por isso que ele escreve a Timóteo. É interessante que quando ele foi solto da primeira prisão, traçando apenas um itinerário, ele voltou a evangelizar, ele voltou a pregar. Ele não se aposentou, ele não ficou escondido com medo de ser preso novamente. Não, ele retomou as campanhas missionárias. E tudo indica que quando termina o livro de Atos, capítulo 28, e Paulo passa ali mais ou menos 3 anos preso, quando ele sai, ele empreende uma 4ª viagem missionária. Lá da Macedônia, acredita-se que ele escreve a primeira carta a Timóteo e escreve também a carta a Tito. Nessa 4ª viagem missionária, ele deixa Tito em Creta e deixa Timóteo em Éfeso. E ele viu a necessidade de escrever umas orientações para esses pastores, mas ele, nesse ínterim de viagem missionária, nesse intervalo, ele é preso. Ele é interceptado, a perseguição se generalizou e o que foi que pensaram? Vamos prender o líder. Prenderam o apóstolo Paulo. Sobre essa segunda prisão, nós temos aqui conhecimento dela através da segunda carta a Timóteo. O contexto era de perseguição por Roma. Paulo foi preso como um criminoso por tramar, entre aspas, contra o império. Essa perseguição se deu no ano 64 ao ano 68, sob o governo de Nero. As condições de Paulo eram terríveis. Ele não estava mais em prisão domiciliar, onde ele tinha uma certa liberdade. Não. Ele foi jogado em uma masmorra, em um local onde se saía ou morto, ou se morria lá, ou se saía leproso. As condições eram terríveis. Praticamente Paulo estava sozinho. No primeiro aprisionamento, ele recebia visita de muita gente, mas agora só Lucas estava com ele. Ele não tinha oportunidades para dar testemunhos, ele estava privado de muita
coisa. E tanto que, nesta segunda prisão, ele previu a sua execução. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 6. Esse é o cenário por trás da segunda carta a Timóteo. Falando ainda sobre esta carta, os principais personagens que encontramos nela são pelo menos 4. A saber, Paulo, que foi o escritor, Timóteo, que foi o destinatário, foi aquele quem recebeu a carta. Encontramos aqui ainda 2 nomes que quero mencionar, que é o nome de Lucas, que foi a única pessoa que esteve com Paulo durante esse momento difícil, e também o nome de João Marcos, ao qual Paulo diz nesta carta que era muito útil no ministério. São os 4 personagens principais. Temos aqui um segundo ponto, e o segundo ponto carrega o título da lição, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero aqui falar o óbvio, mas que considero necessário. O escritor da segunda carta a Timóteo é o apóstolo Paulo. O escritor humano é Paulo. Por que eu digo escritor humano e não autor? Porque eu tenho o mesmo entendimento que o pastor Antônio Gilberto. O autor das escrituras é Deus. Os escritores humanos, às vezes os conhecemos, às vezes não. Por exemplo, quem é o autor da carta aos Hebreus? É Deus. Ele foi quem inspirou o escritor humano a escrever esta carta. Mas não nos é revelado quem é o escritor desta carta. A carta é anônima. Tem alguns livros na Bíblia que não conhecemos o escritor humano, mas sabemos que o autor é Deus. Então, o autor desta carta é o apóstolo Paulo. Há evidências internas. Quais são as evidências internas? O texto principal, a assinatura apostólica. Paulo, estou escrevendo a carta, assinatura apostólica. Quais são as evidências externas? O testemunho dos pais da igreja. Muita gente deu testemunho da autoria paulina de 2 Timóteo. E entre os nomes eminentes estão alguns como Clemente de Roma, Inácio, Policarpo e Tertuliano. Essas pessoas aqui dão amplo testemunho de que Paulo foi o escritor dessa carta. Ao longo da história da igreja, esse pensamento se manteve, com exceção de um período onde surgiu a alta crítica, com E.C. Bauer, onde ele levantou alguns argumentos aqui, levantou algumas razões, e ele dividiu essas razões em 4, históricas, literárias, teológicas e eclesiásticas, que Paulo não foi o escritor da carta. Mas nenhuma dessas razões levantadas por Bauer se sustenta. Ele vai dizer aqui que a razão histórica de Paulo não ter inscrito esta carta aqui é porque o relato da segunda carta de Paulo a Timóteo não bate com o relato de Atos capítulo 28. É lógico que não bate, porque Atos 28 trata do primeiro aprisionamento e a segunda carta de Paulo a Timóteo trata de um outro aprisionamento. Então essa razão histórica aqui ela não se sustenta. Primeiro, ele diz isso. Em segundo lugar, ele faz uma alegação literária, dizendo o seguinte, olha, tem muitos termos que são próprios, característicos do apóstolo Paulo, e eles não são encontrados nessa segunda carta. Lógico que não, amigo. Esta segunda carta tem uma característica diferente. Paulo estava preso, e nós sabemos que as circunstâncias justificam mudanças de termos. Entenda, vou repetir. As circunstâncias justificam mudanças de termos. Paulo não estava aqui com o propósito de escrever um tratado teológico falando sobre a doutrina da graça. Não! Paulo estava escrevendo para um fiel cooperador, lhe dando últimas instruções e orientações. Aí ele vai falar aqui sobre a razão teológica, né? Essa razão teológica aqui é interessante, porque ele diz assim, olha, a teologia do apóstolo Paulo nas demais cartas é bem diferente da segunda carta a Timóteo. Lógico que sim. Novamente nós entramos na questão do contexto. O contexto aqui determina a direção do discurso. Paulo estava preso, estava escrevendo para Timóteo, a carta tinha um tom pessoal, ele não tinha o intuito, o propósito de escrever, novamente, repito, um tratado teológico. Aí ele diz aqui também a razão eclesiástica. Isso aqui é interessante, porque a alta crítica, não é? E teologia neoliberal, que questiona a própria teologia liberal, questiona muito as autorias dos livros da Bíblia. E eles vão dizer aqui um argumento interessante, né? Dentro disso aqui. Olha,
a formação, a constituição eclesiástica da igreja era muito avançada para a época. Somente no século II se vê essa estrutura na igreja. É errado, amigo. Já no livro de Atos, a igreja estava estruturada com presbíteros. A igreja já tinha presbíteros lá no livro de Atos, nas primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo. Então a igreja aqui já tinha forma estrutural, já tinha corpo ministerial. Isso fica claro na primeira carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo e na carta enviada a Tito. Paulo envia Tito para Creta para que Tito pusesse em ordem as coisas que ainda faltavam, a saber, levantar presbíteros nas congregações. Então a liderança da igreja tinha uma estrutura eclesiástica. Não se sustenta os argumentos da teologia neoliberal, da alta crítica e por aí vai. Paulo é o autor da segunda carta a Timóteo, não tenha dúvidas disso. Local e data. Vê aqui. Paulo escreveu essa carta de uma prisão. E meus irmãos, isso fala muito ao nosso coração. Lá, na prisão, Paulo não era um crente amargurado. Ele não era um crente que dizia assim, Timóteo, não vale a pena, Timóteo. Olha aqui onde foi que a pregação do evangelho me levou. Não vale a pena, não. Ei, Timóteo, desiste, volta atrás. Não. Lá da prisão, ele escreve esta carta. Uma masmorra conhecida como prisão marmetina. E sobre a data, já que Nero morreu em 8 de julho de 68, a data estimada para a redação de 2 Timóteo é entre 65 e 68. Lembrando que isso aqui é data aproximada. Não dá para dizer assim, olha, Paulo escreveu essa carta no mês de setembro, no dia 10 de 65. Não dá. Sempre quando datamos um livro bíblico, nós temos uma data aproximada. Então estima-se que ela foi escrita entre 65 e 68. Qual o propósito desta segunda carta? Qual é o propósito? Mayan Spillman, ele explica que essa epístola foi escrita para pedir a presença de Timóteo em Roma, admoestá-lo contra os falsos mestres, animá-lo em seus deveres e fortalecê-lo contra as perseguições vindouras. Na mesma linha de pensamento, falando sobre o propósito da segunda carta, o Gordon Fee e o Douglas Stuart destacam que o propósito da carta é pedir a Timóteo que se junte a Paulo em Roma o quanto antes, levando consigo Marcos e alguns itens pessoais. Timóteo deve ser substituído por Tíquico, o portador da carta. E a razão para a pressa é o começo do inverno e o fato que a audiência preliminar de Paulo já havia ocorrido. A maior parte da carta, porém, se ocupa com um apelo para que Timóteo se mantenha leal ao evangelho, aceitando o sofrimento e a privação. São alguns propósitos dessa segunda carta. E por fim, meus irmãos, eu quero destacar aqui um terceiro ponto. Esse terceiro ponto, ele está destacado assim, conselhos valiosos. Dentro da segunda carta enviada a Timóteo, há uma série de conselhos valiosos. Lógico que eu não separei todos aqui, mas separei um bocado, né? Não todos, mas tem um monte aqui. E eu queria finalizar falando aqui um pouco desses conselhos. Vamos estudar ainda esta segunda carta na lição 10. A lição 10 estamos estudando agora, né? Mas ainda temos 2 lições pela frente, lição 11 e lição de número 12. Às vezes a revista se torna um pouco repetitiva. E por essa razão, nós muitas vezes seguimos um itinerário diferente aqui. Todas essas informações que eu estou te dando está de acordo com o título da lição, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Então eu penso que você tem aí um pano de fundo histórico, tem informações introdutórias sobre a carta. Agora perceba as últimas instruções de Paulo a Timóteo, que estão presentes nesta carta. Primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo: não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Capítulo 1, versículo de número 8. Timóteo deveria ter coragem e ousadia para proclamar o Evangelho de Cristo, mesmo diante de perseguições e sofrimentos. Paulo lembra a este pastor, um versículo antes,
que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de fortaleza. Então, Timóteo, não se envergonhe. A perseguição é grande, muita gente está se envergonhando do Evangelho. Prova disso é que ninguém esteve aqui, Timóteo. Ninguém esteve aqui para me assistir, ninguém esteve aqui do meu lado com medo de ser preso e morto. Estou sozinho, mas tu não, rapaz. Não te envergonhes do Evangelho. É o que Paulo diz ao jovem cooperador. Segundo conselho, versículo 1 e capítulo 1, versículo 14. Quanto ao que foi-lhe confiado, guarda-o. O conteúdo da mensagem guarda no teu coração. Timóteo deveria ser fiel à sã doutrina que havia recebido de Paulo e dos outros apóstolos, e ele não deveria se levar por falsos mestres que ensinavam heresias e fábulas. Guarda isso aí, Timóteo, no teu coração. Em terceiro lugar, Paulo diz a Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 1. Não é tua força, rapaz. Eu tô chegando aqui ao final da minha carreira e eu sei que não foi a minha força. Foi a graça de Deus. Quer chegar até o fim, Timóteo? Com a consciência limpa, com o sentimento de dever cumprido. Fortifica-te na graça. Ah, jovem, fortifica-te na graça. É na graça que nós encontramos força para nos levantar, mas é também por meio da graça que encontramos força para não cair. Timóteo deveria buscar força em Deus. Em quarto lugar, capítulo 3, versículo 1, Paulo diz, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo, irmãos. Timóteo deveria estar preparado para enfrentar os desafios e as tentações do mundo, que se tornariam cada vez mais intensas à medida em que se aproximava o dia do Senhor. Paulo descreve os últimos dias como um tempo de corrupção moral, religiosa e social. Aí Paulo está dizendo a Timóteo, a coisa vai piorar, viu? Mas fica firme. Fica firme, Timóteo. Fica firme. Em quinto lugar, Paulo diz a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste. Capítulo 3, versículo 14. Timóteo deveria continuar firme na fé e na prática da palavra de Deus. Não abandona as tuas convicções. Fica firme naquilo que aprendeste. Porque aparece muita novidade. Os falsos mestres sempre gostam de trazer novidade. E essas novidades, muitas delas estão fundamentadas em pensamentos humanos e às vezes são doutrinas de demônio. Não troca o evangelho por isso. Jovem, tem muita gente hoje dando atenção à doutrina de demônio e abandonando o evangelho. A hipergraça, o evangelho cold, onde tudo pode, onde tudo é permitido. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Hoje muita gente está saindo da igreja porque está dizendo aqui é muita exigência, aqui não pode isso, aqui não pode aquilo. Eu vou para ali porque é mais light. Eu vou procurar uma igreja onde eu possa ter a minha consciência em paz com o meu pecado. Cuidado com isso. Paulo está orientando Timóteo a ter cuidado com isso. Em sexto lugar, Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Capítulo 4, versículo de número 2. Timóteo deveria anunciar fielmente a mensagem do Evangelho sem adulterá-la ou omiti-la, pois ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pregue a palavra em todas as oportunidades que você tiver, em tempo e fora de tempo. Cumpre, Timóteo. Cumpre a tua vocação, o teu chamado. Há aqui um último conselho que Paulo dá a Timóteo, nessa segunda carta, e esse conselho é, ser equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Capítulo 4, versículo 5. Timóteo deveria ter uma vida equilibrada em todos os aspectos, espiritual, emocional, físico e social. Ele deveria suportar as tribulações com fé e esperança e deveria evangelizar os perdidos com amor e compaixão, cumprindo assim fielmente o seu chamado. E nesta última carta, Paulo repete um mesmo conselho, uma mesma exortação que ele deu na primeira carta. Que conselho e exortação é essa? Desperta o dom que há em ti.
E aqui, meus irmãos, nós notamos a paciência de Deus. Na primeira carta, Paulo escreve e diz: rapaz, desperta o dom que há em ti, não esmurece, Timóteo, trabalha, serve, não desanima. 3 anos depois, mais ou menos, de 1 a 3 anos depois, Paulo escreve essa segunda carta. E ele repete esse mesmo conselho: desperte o dom que há em ti. Isso é a paciência de Deus conosco. Às vezes a gente desanima, não é? E Deus tem uma paciência grande, Ele está sempre nos encorajando, nos fortalecendo. Levanta, rapaz, eu investi na tua vida. Desperta, acorda, trabalha, usa as ferramentas que eu te dei. Talvez aí na sua classe tem muito jovem que está encostado, ou tem muito jovem que está pensando em desistir, mas o encoraje. Como conclusão desta aula, o encoraje a servir, a usar os dons e talentos para a glória de Deus. Se Deus lhe entregou algo, é porque Ele confia em você. É porque Ele sabe que você terá capacidade de executar a missão. Deus nunca vai nos entregar uma missão que está além da nossa capacidade. Quando Deus ele nos dá algo para fazer, Ele nos dá as ferramentas necessárias para executar. Quando Jesus enviou os discípulos para evangelizar, antes Ele deu a eles uma medida de graça. Eu estou dando a vocês autoridade para pregar em meu nome, para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Se Jesus colocou algo na sua mão, é porque Ele também já lhe deu as ferramentas necessárias para o cumprimento da missão. Desperta o dom que há em ti. São algumas características dessa segunda carta de Paulo a Timóteo, que estudaremos melhor na lição de número 11 e na lição de número 12. Me dirijo agora aqui especificamente aos alunos da ferramenta EBD. Toda e qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito dessa lição, coloquem aqui nos comentários, aqui na plataforma da ferramenta. Estamos à sua inteira disposição. Às vezes a resposta demora um pouquinho, coisa de horas, mas nunca ninguém fica sem resposta, tá bom? Nós agradecemos a sua participação, nós lhe desejamos uma aula de escola dominical abençoada e um ótimo fim de semana. Não se esqueça, abra a jaula.